Muito bom dia, que coisa boa! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita, nessa nova manhã, eu diria, de horário novo, né? A gente agora entra às 9 da manhã, então para você que não conseguia assistir Você Bonita por algum motivo, ou porque dormia até um pouquinho mais tarde, ou porque tinha aí algo a resolver pela manhã. Tem muita gente que vai levar os filhos para a escola, né? Leva o marido para o trabalho. Isso acontece. Só que agora a gente entrar às 9 da manhã vai facilitar para muita gente. Inclusive para toda a equipe do Você Bonita, que a gente está aqui desde cedo, mas agora sobra um tempinho a mais para a gente ter novas ideias quando a gente chega na emissora. Então eu aproveito a abertura do programa para dizer isso, que você seja muito mais que bem-vindo, que você curta e que você faça parte do Você Bonita todos os dias. Até porque a gente está aqui diariamente com esse objetivo de deixar Você Bonita cada dia mais gostoso, mais atraente, com mais novidades e com mais entretenimento, com mais bom humor, porque a gente precisa de bom humor para viver, né? Isso não tem preço de verdade. E começamos assim essa nossa quarta-feira gelada. Gente, o que aconteceu aqui em São Paulo? Tá muito frio. Para dormir é uma delícia, para acordar é um problema, né? Mas eu confesso que o inverno tem aí as suas vantagens. O cabelo fica mais bonito, a pele melhora. Então vamos aproveitar essas vantagens, que eu tenho certeza que até o final do inverno a gente vai se acostumar com tudo isso e pode também sair mais elegante, né? Todo mundo diz que a estação aí do inverno a gente consegue ganhar mais elegância. E no Você Bonita de hoje, a gente não vai falar de elegância, mas nós vamos falar de um assunto que eu acho que vai ser super polêmico, porque é um assunto que é uma novidade. A gente vai conversar sobre um tratamento para a pele que é feito através de células-tronco. Conversamos entre a equipe, eu e todas as meninas, e começamos a perguntar: como assim um tratamento com células-tronco pode favorecer a pele? Como pode ser aplicado na pele? Como deve ser feito? Como surgiu esse tratamento? E, enfim, surgiram, claro, várias dúvidas e várias perguntas. Então, se você também tiver a sua dúvida, você pode mandar o seu e-mail para o vocebonita@tvgazeta.com.br ou ainda acessar www.tvgazeta.com.br/vocebonita. O assunto vai ser muito legal, então não saia daí, que isso vai ser no segundo bloco. Agora a gente tem um tempinho a mais, então vai dar pra gente falar tudo sobre o assunto. E claro que as suas dúvidas são sempre muito bem-vindas e eu posso fazê-las aí para nossa convidada que já chegou. Não saia daí, hein? Segundo bloco imperdível. Mas agora a gente vai abrir Você Bonita com outro assunto que eu tenho certeza que homens e mulheres vão se interessar e muito. Por quê? A gente vai falar de alimentação. Quando a gente fala de alimentação, sempre surgem dúvidas. Até porque nós todos somos pessoas diferentes. Então, muitas coisas que servem para algumas pessoas podem não servir para outras, podem não ajudar a outras pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente vai iniciar um papo sobre glúten. Quem já ouviu falar do glúten? Ele está contido nos alimentos industrializados, ele vem ali escrito na embalagem se ele está ou não contido, contém glúten ou não contém glúten. Por que a gente precisa conhecer mais sobre o glúten? E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe uma nutricionista que eu adoro, que vem sempre ao programa, Elaine Cristina Rocha de Pádua. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem. Sempre quando você vê, gente, ela é alta, tem um porte, uma coisa, eu me sinto tão pequena. Preciso de um tablado quando ela vem, sabe assim, ficar na pontinha do pé. É que você também gosta de salto, né? Eu gosto também. Então, e tem que gostar mesmo. Né, mulher? Não. Qual é a mulher que não gosta? Não, fica linda. Olha, obrigada. Vou ficar assim na pontinha do pé, tá? Vocês perceberam que eu tô mais altinha porque eu tô na pontinha do pé. Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada. Brincadeiras à parte, o assunto é muito sério. Sem dúvida. E o assunto a gente queria abordar já há algum tempo, porque falar de glúten, para quem não tem intolerância ao glúten, é uma coisa. E para quem corta o glúten da alimentação, não tendo nenhum problema ligado ao glúten, é outra. Exato. Então vamos começar o nosso papo? Ótimo. Explicando exatamente o que é o glúten. O que é o glúten? O que é? Que a gente não vê o glúten. Na verdade, o glúten é uma fração proteica que está presente em vários alimentos, né? Principalmente na farinha de trigo. Tá. Então a farinha de trigo vai ter glúten, né? Na aveia, na cevada, no centeio, no malte. Então aquela cervejinha tem glúten. Tem glúten. Né? Então é uma porção proteica importante presente nesse tipo de alimento. A maioria dos produtos industrializados também
terão glúten. Então, qual a função do glúten no alimento? Então, esse alimento que muitas vezes é mais macio, né? Então, por exemplo, o pão, que tem essa elasticidade, a hora que você faz um bolo, você sente que aquele bolo é mais macio, muitas vezes é pela presença dessa proteína, né? Do glúten. Então, ela deixa, então deixa tudo mais macio, elástico, mais macio. Então, mais saboroso. Ela tem essa função, né? De dar até sabor também, né? Por isso que deixar mais macio. Alimentos embutidos têm glúten. Também. Para que eles também, para conservar por mais tempo. Linguiça, salsicha, né? E vários produtos, por isso que a gente sempre fala, é muito importante ler o rótulo do alimento, né? Que você está consumindo. Por quê? Aí a gente consegue saber se tem glúten ou não. Desde 2013 existe uma lei, né? Imposta aqui no Brasil, aonde as pessoas devem, né, verificar se realmente aquele alimento tem glúten. E assim, as empresas devem ressaltar essa importância, né? Então, se tem ou não tem, justamente na embalagem. Na embalagem. Tem que estar em letras maiores até, né? Tem que estar em letras maiores para os consumidores poderem visualizar, né, e verificar se realmente tem ou não tem a proteína. Até porque para quem tem a doença celíaca, ela pode trazer várias complicações. É isso que eu ia perguntar. Então, a doença, quem tem intolerância ao glúten é chamada doença celíaca. Exato. Certo. E o que acontece quando a pessoa tem essa intolerância e consome o glúten? Então, na verdade, a pessoa que tem a doença celíaca, ela não vai ter uma enzima que é super importante, né, para ajudar na digestão dessa proteína. E aí, consequentemente, essa proteína começa a trazer vários problemas, né? É lógico que quando ela para de consumir completamente, isso tende a diminuir e a normalizar. Então, para aquela pessoa que tem a doença celíaca, não comer o glúten, ok, ela vai ter uma vida normal. Só que ela vai precisar de várias substituições para poder, né, fazer com que ela não tenha esse consumo do glúten. Porém, então a gente tem lá a enzima, que ajuda no processo da digestão, nesse caso. Se eu não tenho a enzima, eu realmente não vou poder comer. Por quê? Porque esse glúten, ele vai começar a agir nas microvilosidades do intestino. E aí isso vai fazer com que isso vai causar uma atrofia, né? E aí, consequentemente, eu começo a diminuir muito a absorção de alguns micronutrientes, principalmente de cálcio, de magnésio, de zinco. Que interessante. Exato. Então, nossa, então é possível a pessoa perder a absorção de nutrientes importantes por culpa do glúten. Para quem realmente não tem a enzima, né? A transglutaminase. Então, nesse caso, realmente ela precisa parar de consumir. Como a gente descobre essa intolerância? Então, na verdade, isso muitas vezes, já desde a infância, né? Isso pode já vir desde a infância. Então, lá por volta de 1 ano, né? De 1 a 3 anos, a mãe começa a perceber que o filho tem diarreia com frequência, que muitas vezes ele tem alguns sintomas gastrointestinais que não são tão interessantes. Então, pode ter uma azia. Quando come, né? Coisas uma específicas. pirose, exatamente, né? Esses alimentos, porque se a gente for pensar, ele está presente em praticamente tudo que a gente consome. Ainda mais com essa alimentação riquíssima em produtos industrializados, né? Que é o que a população vem consumindo, pela falta de tempo. Então, isso acaba entrando muito mais na alimentação das nossas crianças do que até frutas, verduras e legumes. Então, com isso, a mãe começa a perceber que essa criança tem um estufamento abdominal, muitas vezes uma constipação intestinal, então uma prisão de ventre também importante. E aí isso começa a desencadear vários problemas. Então, a criança não está crescendo, né? Então está com déficit de crescimento. Porque ela não está absorvendo. Pode ser ocasionado pelo próprio glúten. E hoje já existem exames que vão diagnosticar. Não tem mesmo essa enzima. Exatamente. Até porque ele vai modular, né, todo o sistema imunológico. E isso pode realmente trazer complicações. Olha que interessante. Até o atraso de crescimento, que é uma preocupação muito grande das mães. E tem gente que descobre já na fase adulta. Também, né? E aí a gente tem pessoas que já têm uma hipersensibilidade. Então tem pessoas que até não vão ter todos esses sintomas, mas pode apresentar alguns por decorrência desse consumo também. E o que a gente tem que lembrar é que muitas vezes esse consumo ele é desenfreado, né? Então um consumo onde ela come tudo à base, né, de glúten mesmo. Então é pão de manhã, são os embutidos, vários produtos industrializados ao longo do dia. Então isso também vai gerar uma refrigerante tem glúten? Pro organismo também. Refrigerante também tem pode glúten, ter, olha lá. Né? Cervejinha, refrigerante. A cerveja nesse caso teria também. Nossa, né? Então, a gente nem bebida alcoólica, né? Então, feitas aí à base de cevada, né? E do malte, todas essas vão ter também. E aí, às vezes, a pessoa não se atenta para isso e aí acaba tendo aí alguns problemas.
Bom, legal que a gente iniciou o nosso papo, então, como um alerta para quem tem passado por alguns sintomas, que se identificou aqui com o que a Elaine falou, é legal dar uma olhada, de repente pode ser o glúten. Mas o que a gente tem hoje no mercado que não tem glúten, então a gente separou. Várias. Daqui para cá tem glúten, daqui para cá não tem glúten. Só que eu já vi pão sem glúten. Sim. Existe também. Existe. Então hoje a gente consegue ter pães e massa sem glúten? Sim. Hoje, na verdade, a gente tem uma gama, né, de alimentos para justamente você poder balancear. Então, eu posso comer alguns alimentos com glúten. Então, quem não tem a intolerância, quem não tem todo esse processo, né, já desenvolvido, então, assim, não tem por que evitar completamente o glúten. O que a gente sempre busca é uma alimentação equilibrada, né, correta, onde você pode consumir todos os alimentos, né, de uma forma balanceada. Então, o que a gente sugere? Quem não tem o glúten, por exemplo, agora eu não tenho a intolerância ao glúten. Então, você pode comer um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Né? Então, vamos Só que eu ouvi dizer, né, eu ouvi dizer que o glúten engorda. Se eu tiro o glúten, eu emagreço, é verdade? Na verdade, esse assunto é muito controverso. Até porque existem pesquisas que mostram que pacientes que retiraram o glúten tiveram alguns benefícios, tiveram uma redução da circunferência abdominal, na verdade, do perímetro abdominal. Né? Então, que realmente isso poderia melhorar. Porém, não é ainda algo que realmente está definido. Então, é importante a gente dizer que são assuntos que ainda estão sendo abordados, estudados, e não há realmente uma comprovação científica de que se eu tirar o glúten, eu vou emagrecer. Porém, o que a gente sabe, quando eu tiro o glúten da minha alimentação, eu estou tirando um grupo importante. Porque onde que está presente o glúten? Principalmente nos carboidratos, né? E os carboidratos, eles vão ter uma densidade energética muito grande. Então, a hora que eu tiro o glúten, né? Quer dizer, eu estou tirando aí esse grupo tão importante e, consequentemente, é lógico que eu vou perder peso, porque vai faltar aí, né, um grupo alimentar fundamental para o corpo poder funcionar. Então, uma coisa está ligada na outra. Lógico. Quero deixar de consumir o glúten, então, consequentemente, vou diminuir o carboidrato. Exato. E aí, por um momento, perco peso. Porém, ficar sem o carboidrato acarreta vai trazer um monte de problemas. Até um deles, por exemplo, vai ser essa pessoa que muitas vezes está fadigada, né, que está cansada, que está estressada, até porque o carboidrato ele é importante para a produção de serotonina, que a gente já falou aqui, que é um neurotransmissor que dá aquela sensação de bem-estar. Então, se eu não como carboidrato, muitas vezes eu não vou ter disposição para fazer atividade física, não vou ter disposição para trabalhar. Para as crianças, eu vou piorar muitos níveis de concentração na escola. Então, nada disso é interessante. Por isso que o equilíbrio sempre é a chave para tudo. Então, agora eu te pergunto, Elaine, seguinte: quem quer de vez em quando deixar de consumir o glúten, é saudável? De vez em quando, sim. Então, a gente pode, de vez em quando, modificar. Então, por exemplo, posso comer um pãozinho de manhã com glúten e à tarde, de repente, colocar um alimento sem glúten no meu lanchinho da tarde. Então, ao invés de mais uma vez ir lá e comer um bolo lá lotado de farinha de trigo, então vamos modificar essa receita. Ao invés de usar 2 xícaras de farinha de trigo para preparar o nosso bolo, vamos usar uma e vamos colocar, por exemplo, 1 xícara de farinha de banana verde ou 1 xícara de farinha de arroz. Por quê? Que não tem glúten. Não tem glúten. E aí eu vou ter uma farinha que vai contrabalancear essa que tem glúten e, consequentemente, o meu bolo também vai ficar gostoso, porque eu vou ter um pouquinho de glúten, né, vindo lá daquela 1 xícara de farinha. Mas não vai ser a base inteira total do bolo. Olha que legal. Né? Então, ao invés... Isso dá para fazer com macarrão também, dá para fazer com macarrão. Hoje nós já temos opções no mercado, por exemplo, de macarrão de quinoa, de macarrão de açafrão, de macarrão à base de arroz, que é o bifum. Então, dá pra gente criar várias receitas interessantes, saudáveis e não consumir só alimentos com glúten. Porque o grande problema hoje da nossa população é sempre ter aquela refeição monótona. Então, é só o pãozinho, é aquele bolo que é feito sempre daquela mesma forma. Então, acho que a criatividade nesse momento é a melhor coisa. E o que eu achei interessante é o seguinte: essa aveia não tem o glúten. Então, na verdade, a aveia tem. Aqui é a quinoa. Né? Então, aqui é a quinoa, né? A quinoa é maravilhosa. E a gente bem parecidinhos, eu me confundi. São parecidos, mas aqui a gente tem ela assim e tem ela também em bolinhas. Em bolinhas, né? Isso. Eu como mais aquela de bolinhas. Que aí a gente pode preparar o vinagrete de quinoa também, que fica uma delícia à noite. E ela tem um perfil de aminoácido muito interessante. Ela não tem glúten. Ela não tem glúten. Nenhum tipo de quinoa tem glúten. Sempre é bom olhar o rótulo, mas de qualquer forma ela não tem glúten. Mas então ela é bem parecida com a aveia. Mas a gente pode substituir. Quem usa aí uma aveia na fruta de manhã, pode usar quinoa ao invés da aveia. Isso, e aí até vai ficar uma refeição muito mais interessante, porque aqui eu tenho um tipo de nutriente, aqui eu tenho outro. Entendi. Então eu consigo equilibrar. E o meu corpo, para funcionar, cada celulazinha precisa de 44 tipos de nutrientes diferentes. Uau. Então eu não posso comer aveia o ano inteiro. Todo dia. Como a gente sempre vê o nosso paciente, é só o pão
pãozinho, o cafezinho com leite e o mamãozinho papaya. Não. Vamos começar a mudar isso, a colocar alimentos diferentes para o organismo poder também trabalhar de uma forma positiva. Agora, para a gente ter uma ideia aí da quantidade de consumo, porque, como você citou no início, a gente faz um sanduichinho, mesmo que seja um pãozinho integral, com um peito de peru e um queijinho branco. Tem o glúten. Isso. Aí à noite a gente vai comer um pouquinho uma massinha, um macarrãozinho, tal. Tem o glúten. Como que a gente tem uma noção dessa quantidade que a gente nem para pensar? Mas a partir de agora, já que tá todo mundo entendendo, a gente pode diminuir essa quantidade. Pode diminuir. Como a gente tem uma ideia? Consome uma refeição que possa aí ter glúten e outra não. Então, de repente, olha, no almoço é até o mais fácil para não se consumir glúten, porque no arroz integral, que nós temos aqui a opção, nós também não vamos ter glúten. Então, geralmente, no almoço, se eu comer uma proteína, né, que pode ser o peixe, que pode ser o frango, que pode ser a carne, não vai ter glúten. Então, geralmente mais embutidos. Então, que até são os alimentos que eu também devo evitar. Pela quantidade de gordura que é muito grande. Por nitrito e nitrato, que também está presente nesses alimentos embutidos, que dão cor para o alimento. Então, tudo isso muito processado, muito industrializado, vai ter todas essas substâncias que também não são nada interessantes. Não, e que a gente nem para pensar. Exato. E aí, nesse caso, então, eu posso consumir o arroz no almoço. E aí, à tarde, de repente, como um bolo ou alguma preparação que possa ser feita em casa, com pouca quantidade de glúten, né? E aí, no jantar também menos. E aqui, o que é aqui? Então, aqui na verdade é a tapioca, né? A farinha para fazer a tapioca. Gente, tapioca é uma delícia, né? Todo mundo gosta, cara. Também pode usar a tapioca. Por exemplo, para o café da manhã. Então, aquele dia que eu não quero comer tanto glúten, eu retiro o pão e faço uma tapioca. Que aí eu posso fazer com queijinho branco, né? E fazer da forma que você gosta. Você tem alguma dica para fazer a tapioca para ela ficar assim, sem gordurinha, assim, ficar bem... Então, na verdade, bem sequinha, né? Tem que colocar um pouquinho de manteiga, tem que colocar um pouquinho, né? Então, o ideal é que você usasse realmente a manteiga mesmo, né? Até porque o azeite, o ponto de fusão dele é menor. Então, consequentemente, quando a gente está cozinhando com azeite, a gente acaba perdendo os benefícios dele ali naquele momento. Ele aquece. Então, exato. Mas no caso da manteiga, a gente pode utilizar sem dúvida nenhuma. E aí, a gente ganha aí no café da manhã diferente. Então, com tapioca para variar. E até, de repente, um pão de batata também de manhã, onde você pode usar outras farinhas para preparar, enfim, né? É utilizar a criatividade. Bom. E aqui? Bom, aqui nós temos a linhaça também, que é uma ótima opção para amanhã. Mas a linhaça tá diferente aqui. Então, ela é uma linhaça dourada moída. Né, com vários benefícios também. Interessante, já viram? Eu não conhecia. Então, a linhaça dourada e estabilizada, que aí é muito legal também para ela durar mais tempo. Porque a gente tem que pensar que a linhaça ela é uma fonte de gordura. E se eu deixar ela muito tempo, na hora que eu abro aquela embalagem, eu acabo perdendo os seus benefícios. Então, quando ela está estabilizada, eu consigo mantê-la bem. E também pode ser base de um bolo, de um pão. Quem gosta de fazer pão em casa, quem tem máquina de pão que adora fazer. Perfeita sugestão. Vai variando. Até porque a linhaça, quando eu uso nesse bolo, eu posso utilizar menos gordura, porque ela vai substituir a gordura também. Além do glúten, ela também substitui a gordura. Que legal. Porque ela já é uma fonte de gordura. Ela já tem aí a gordurinha dela, então a gente não precisa colocar mais. Exato. E aí o pãozinho continua macio. Fica super macio, super saudável. Amei. Não quero ir embora, não quero dar tchau. Muito bom, né? Claro que você volta, né? Com certeza. Gente, deu para entender tudo, deu para entender a importância do glúten e para quem tem a intolerância, atenção, né? Aquele aviso, atenção, vamos ficar atentos a esses sintomas, porque de repente isso pode estar acontecendo aí com você, com alguém que você conheça, e que pode ser o glúten que esteja causando todo esse desconforto e que, tirando ele da alimentação, indo, claro, a uma nutricionista, ao médico, que a gente sempre... isso é mais do que uma recomendação, é o que tem que ser feito para a gente conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu vou passar para vocês o contato da Elaine, que volta quantas vezes ela quiser, o máximo. Te convido para vir fazer uma receitinha comigo. Vamos preparar uma receita sem glúten? Com certeza. Vamos preparar numa das nossas cestas, prometido. A gente vai fazer uma receitinha sem glúten. O site, para quem quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, é o www.dna, tudo junto, dnanutri.com.br. E o telefone é o 0 operadora 11 2188 3732 2188 3732. Muito obrigada, adorei, viu? Papo delicioso e informação que é o melhor que a gente precisa na vida, né? Beijo enorme, até a próxima. Olha que coisa boa! Aprendemos muito. O programa hoje está recheado de informação, então não saia daí. Olha, eu te peço assim, ó, não saia daí, porque no segundo bloco o assunto também é novidade. Tratamento para pele à base de células tronco. Será, hein?
Bacana, né? Diferente, novidade? Vamos aprender? 2 minutinhos.